Paz do Senhor, irmãos. Vamos à segunda fase da vida de Davi. Segundo Samuel, no capítulo 1, nós temos o relato de quando Davi recebe a notícia da morte de Saul. Lembre-se, na aula passada nós estudamos a respeito disso. Saul perseguiu Davi o tempo inteiro e Davi desviava-se, porque Davi tinha um princípio: não levantar a mão contra o ungido do Senhor. Bem, a partir do versículo 1, nós temos um moço que vai até Ziclag para dar o relatório para Davi. Olha o que diz o versículo 9. Então me disse: arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. 10. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Essa pessoa que foi levar a notícia para Davi tentou se promover, provavelmente imaginando que Davi aplaudiria a sua atitude. Mas, olha o que diz o versículo 12. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, o seu filho. 13. Então perguntou Davi ao moço: de onde és tu? E ele disse: sou filho de um homem estrangeiro, um amalequita. Davi disse: como não temeste estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então chamou Davi um dos moços e lhe disse: vem, lança-te sobre esse homem. Ele o feriu e o moço morreu. Davi não tocou em Saul e não iria aceitar que ninguém fizesse o mesmo. A partir do versículo 17 ao 27, então, nós temos o lamento de Davi por Saul e por Jonatas. De forma poética, então, ele descreve a sua dor e a sua admiração por ambos. Vamos agora ao capítulo 2. Davi é aclamado rei de Judá. Sabe o que é interessante? Que Davi foi chamado por Deus para ser rei em Israel. Mas ele não toma o reino todo. Ele vai reinar sobre uma parte, posteriormente ele reinará sobre todo o Israel. Olha só. Capítulo 2. Depois disso consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu o Senhor: pode subir para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também suas mulheres Ainoã e Abigail. Versículo 4. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. Então nós temos Davi em Hebrom, reinando sobre Judá. Mas eram quantas tribos? 12. Vamos analisar outro fator importante. Do versículo 8 ao 11, sobre Isbosete. Esse homem nem é lembrado, nem é comentado. Quando a gente pergunta os 3 primeiros principais reis de Israel, o que as pessoas falam? Saul, Davi, Salomão. Essa pessoa nem é lembrada, mas ele faz parte da história. Quem era esse homem? Filho de Saul. Abner, filho de Ner, que era capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar. E reinou 2 anos. Vamos agora, a partir do versículo 12, que fala sobre a vitória de Davi sobre Isbosete. Versículo 15. Então se levantaram e avançaram em igual número 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi. Cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada no lado e caíram
juntamente. Então eles colocaram 12 moços de cada lado e, dada a ordem, eles se atacaram. Versículo 17. Seguiu-se crua a peleja naquele dia, porém Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos homens de Davi. A partir do versículo 18, então, nós temos o relato de que Abner mata a Asael. Asael estava andando atrás dele, Abner o corrigiu, ele continuou, e então ele acaba matando esse moço. No capítulo 3, diz assim: durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi ia se fortalecendo e os da casa de Saul iam enfraquecendo. A partir do versículo 2, a família de Davi em Hebrom. Em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Aminon, que era filho de Ainoã. O segundo, Quileabe, que era filho de Abigail. O terceiro, Absalão, que era filho de Maaca. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão de Eglá, mulher de Davi. Esses nasceram a Davi em Hebrom. A partir do versículo 6, diz o seguinte, que Abner, ele faz aliança com Davi. Lembre-se que Abner está defendendo a casa de Saul. Ele é o capitão do exército. Mas agora ele quer fazer a aliança com Davi, porque ele é inteligente, e ele percebeu que a casa de Saul está enfraquecendo dia após dia. Havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez poderoso na casa de Saul. Teve Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. Perguntou Isbosete a Abner: por que coabitasse com a concubina de meu pai? Aqui eles começam a ter um problema. Não sei se de fato houve esse problema, mas Isbosete confronta Abner e Abner se irrita muito e diz para ele o seguinte: eu te fiz rei, eu servi a casa do teu pai e agora você está procurando uma situação para me colocar em descrédito? E eles têm um problema ali. Por causa disso, Abner procura Davi para que eles possam então fazer uma aliança. Versículo 13 tem algo interessante, diz assim: respondeu Davi: bem, eu farei aliança contigo, mas uma coisa te exijo. Quando vieres a mim, não verás a minha face. Se primeiro me não trouxeres Mical, filha de Saul. Lembra? Estudamos na aula passada que Mical foi dada a outro homem enquanto Davi fugia nas suas peregrinações. Aqui tem algo bem constrangedor na sequência. Versículo 14. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dá-me de volta a minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. Então Isbosete mandou tirá-la de seu marido, que se chamava Paltiel, filho de Laís. Seu marido a acompanhou, caminhando e chorando após ela até Baurim. Disse a Abner: vai e volta, e ele voltou. A gente percebe que é algo muito diferente da nossa cultura, da nossa rotina, da nossa vida, enfim. Ele exigiu a sua esposa e foi devolvida a ele. Vamos agora ao versículo 20. Veio Abner ter com Davi em Hebrom, e 20 homens com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que com ele vieram. Então disse Abner a Davi: levantar-me-ei e irei para juntar todo Israel ao rei meu senhor, para fazer aliança contigo. Tu reinarás sobre tudo que desejar a tua alma. Então eles decidiram que Abner iria ficar agora do lado de Davi. Porém, tem um detalhe. Abner havia matado o irmão de Joabe. E quando Joabe, que está do lado de Davi, Joabe chega e ele descobre que Abner esteve ali, ele
manda chamar Abner e o mata à traição. Davi fica indignado com esse comportamento de Joabe. E é muito importante você gravar esse detalhe, porque Davi não vai esquecer esse ato. Bem, vamos agora do versículo 31 ao 39, diz que Davi lamenta a morte de Abner. Davi não se engrandeceu, Davi não ficou feliz com o que Joabe fez, muito pelo contrário, ele lamentou. No capítulo 4, nós temos agora o relato da morte de Isbosete. Abner, o capitão, já está morto, agora tem Isbosete, que é o filho de Saul. Versículo 2. Tinha o filho de Saul a seu serviço 2 homens capitães de tropas. Um se chamava Baaná, o outro Recabe. Versículo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. É importante lembrar Saul, Jonatas, e agora vai entrar Mefibosete na história, que é o filho de Jonatas. Esse menino era manco, porque quando houve um ataque ali, a sua ama o pegou nas mãos, no colo, e ao tentar fugir, caiu, derrubou essa criança, e ele ficou com problema nos pés. Versículo 5. Indo Recabe e Baaná, filhos de Rimon, chegaram à casa de Isbosete no maior calor do dia, e Isbosete estava dormindo. Versículo 6, parte B. E o feriram no abdômen, Recabe e Baaná, seu irmão, e escaparam. Tendo eles entrado na casa, estando ele no seu leito, no quarto de dormir, feriram e o mataram. Cortaram-lhe depois a cabeça e levaram andando toda a noite pelo caminho da planície. Trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebrom, e lhe disseram: eis aqui a cabeça de Isbosete. Versículo 9. Porém, Davi respondeu a eles, dizendo: tão certo como vive o Senhor que remiu a minha alma de toda angústia, se eu logo lancei mão daquele que me trouxe notícia, dizendo: eis que Saul é morto, pereceu ele também. Versículo 11. Muito mais a vocês, e Davi chama eles de perversos, que mataram a um homem justo em sua casa, no seu leito. 12. Deu Davi ordem aos moços, eles, pois, os mataram, lhe cortaram as mãos e os pés e os penduraram junto ao açude em Hebrom. Tomaram, pois, a cabeça de Isbosete e a enterraram na sepultura de Abner em Hebrom. Novamente, nós temos 2 pessoas tentando se promover. Ora, mas aqui nós temos um impasse. Davi não era guerreiro? Por que em certos momentos Davi se dói? Você tem que perceber no texto a diferença de quando eram guerras territoriais. Defender o território, conquistar território. Essas guerrinhas aqui são guerrinhas pessoais. E Davi não aceita matar alguém por traição, matar alguém dormindo, como foi o caso aqui. Perceba que Davi está lutando para que Israel, sim, possua o seu território, possua a sua liberdade. Ele não está brigando por coisinhas, por detalhezinhos. Capítulo 5. Davi é ungido rei de todo Israel. Após a morte de Isbosete, então, ele irá reinar. Aqui tem algo importante. Versículo 4 diz assim: da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. E reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. A partir do versículo 6, fala que Davi conquista Sião. Davi quer uma cidade para que ele possa transformá-la na sede do seu governo. Então aqui tem algo bem interessante. Versículo 6 do capítulo 5. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e disseram a Davi: não entrarás aqui, reticência. Versículo 7.
Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, e esta é chamada hoje a cidade de Davi. De que forma eles conquistaram a cidade? Olha só o que diz o versículo 8. Todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo. Tem que lembrar que as cidades eram muradas, fortificadas. Jerusalém fica no alto. Como que eles iriam conquistar essa cidade? Davi, um guerreiro experiente e estrategista, ele diz o seguinte: vamos entrar pelo canal da cidade. Tem canal de água, tem canal de esgoto, e eles entram por ali e conquistam a cidade. Aí, a partir do versículo 11, fala que o reinado de Davi, ele é reconhecido pelo rei de Tiro, que se chamava Hirão, e esse rei enviou a Davi mensageiros, madeira de cedro, carpinteiros, pedreiros, que edificaram uma casa a Davi. Do versículo 13 ao 16 agora, nós temos o relato dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. Versículo 13 diz: tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém. 14. São esses os nomes dos que lhes nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Do versículo 17 agora ao 25, nós temos novamente uma guerra contra os filisteus. Quando você olha para a história, os filisteus são inimigos natos. Sempre eles estão atacando o povo. E Davi continua a sua guerra contra eles. Versículo 20. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali. Versículo 21. Os filisteus deixaram lá seus ídolos e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor e ele disse: não subirás. Sabe o que eu acho interessante? É que Davi, apesar de ser um guerreiro, ele não confia em si próprio. Ele está sempre pedindo a direção de Deus. Por isso as suas guerras têm êxito. Olha o que Deus respondeu a Davi. Versículo 23. Não subirás, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que quando tu ouvir um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Bem, se Deus estava na direção, orientando, então eles tiveram vitória. Capítulo 6 tem algo interessante. Perceba. Davi reina em Hebrom. Após a morte de Isbosete, reina sobre todo Israel. Davi conquistou a cidade de Jerusalém. Agora, Davi vai trazer a arca para a cidade. Perceba que a sua linha de pensamento é muito importante. Ele não se preocupou em colocar uma coroa na cabeça e apenas desfrutar e dizer eu sou o rei. Não. Ele tem princípios e projetos. Aqui, na questão da arca, tem algo bem interessante. Diz assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo. Aqui tem uma questão da lei, que a arca deveria ser conduzida nos ombros, tinha que haver um ritual, tinha que haver um sacrifício. Eles colocaram a arca em cima de um carro de boi. Quando eles estavam conduzindo, em um momento em que o carro maneia e dá a impressão que a arca vai cair, o que acontece? Versículo 6. Estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou. Versículo 7. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, e morreu ali junto à arca de Deus.
Qual foi a atitude de Davi agora? Se entristeceu, se aborreceu. Versículo 9. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Versículo 11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou a sua casa. Depois disseram para Davi o seguinte: Obed-edom foi abençoado. Esse tempo em que a arca está na sua casa, houve prosperidade em todas as áreas. O que Davi irá fazer? Consultar os sacerdotes, consultar os pergaminhos para ver qual é o procedimento certo para trazer a arca para Jerusalém, porque a arca representa a presença de Deus. 13. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor, olha só, agora mudou o procedimento, tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Davi está celebrando, Davi está comemorando, e os sacerdotes estão agora trazendo a arca da maneira correta. 16. Ao entrar na arca do Senhor na cidade de Davi, Mical estava olhando pela janela e, vendo o rei, o desprezou no seu coração. Mical se irrita com o comportamento de Davi, porque ele não está se comportando como um rei, ele está se comportando como uma pessoa comum. E depois ela chama a atenção dele e diz: por que você fez isso? E a resposta dele é muito interessante. E ele diz para ela assim: eu sempre irei fazer isso perante o Senhor. Eu sempre irei me humilhar perante o Senhor, sempre irei celebrar. Isso é importante, porque antes de ser rei, ele é um homem. E ele foi chamado por Deus. Ele não chegou ali apenas com a sua força. Ele chegou ali porque Deus o guiou. Capítulo 7. A aliança do Senhor com Davi. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso dos seus inimigos ao redor, disse o rei ao profeta Natã, olha que interessante: olha, eu moro em casa de cedro e a arca de Deus se acha numa tenda, no tabernáculo. Disse Natã ao rei: vai e faz o que está no teu coração. Você quer construir uma casa? Vai e faz. Versículo 4. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz ao meu servo Davi: edificar-me-ás uma casa para a minha habitação? E aqui tem uma descrição de que Deus não habita em casas. E Deus disse: eu andei de tenda em tenda com o povo, eu guiei o povo. Deus não precisa exatamente de uma casa, ainda que a intenção de Davi era boa, era um local para adoração. Versículo 8. Deus fala com Davi através do profeta, dizendo o seguinte: tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Versículo 9, fui contigo pelos lugares que andaste. 9, preparei lugar para o meu povo, para Israel. 11, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando, olha só, quando os teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o meu reino. Esse edificará uma casa em meu nome. Então, a orientação para Davi foi a seguinte: você não vai construir o templo. O teu descendente, sim, irá construir. A partir do versículo 18, então, nós temos ações de graça de Davi. Davi expressa o seu louvor, a sua adoração e a sua gratidão. Vamos agora ao capítulo 8. Depois disso, feriu Davi os filisteus e os sujeitou. Isso significa que agora eles tinham que pagar tributo para Davi.
E também tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Versículo 2. Também derrotou os moabitas. 3. Também Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, foi derrotado por Davi. 5. Vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, porém Davi matou dos sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, e lhe pagavam tributo. Todos esses povos aqui, que foram sujeitados por Davi, eles têm que pagar tributo. Então, automaticamente, Israel começa agora a crescer, a se fortalecer e a se estruturar. Versículo 7. Tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Versículo 13. Ganhou Davi renome quando, ao voltar de ferir os sírios, matou 18.000 homens no Vale do Sal. 14. Pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. No capítulo 8 de 2 Samuel, a partir do versículo 15, nós temos os oficiais de Davi. Lembre-se que agora não é mais um povo com costume tribal, mas uma nação. Então nós temos o seguinte: reinou Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o povo. Joabe era comandante do exército, Josafá, filho de Ailude, era cronista, Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, sacerdotes, Seraías, escrivão, Benaia, comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. Agora, no capítulo 9, nós temos a história de Mefibosete. Bem, Davi pergunta o seguinte: há alguém da casa de Saul? Versículo 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Trouxeram ele a Davi, e ele perguntou: há alguém da casa de Saul para que o use de bondade? E ele respondeu: há um filho de Jonatas, que é aleijado de ambos os pés. 7. Então disse Davi a Mefibosete: não temas, usarei de bondade para contigo. 10. A última frase: Mefibosete comerá pão sempre à minha mesa. 11. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. 12. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia à mesa do rei. Isso nos remete ao pacto de Davi com Jonatas. E ele cumpriu depois de estar no trono. No capítulo 10, tem o relato de uma guerra. E é interessante porque as guerras geralmente eram por território. Aqui nós temos um contexto diferente. Morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. Quando o rei morreu, Davi mandou mensageiros consoladores. Os príncipes chamaram o novo rei e disseram o seguinte: acha mesmo que Davi está interessado em mandar consoladores? Ele está enviando eles para espiar a terra. Anum dá ouvido e ele faz o seguinte, versículo 4. Tomou Anum os servos de Davi, rapou metade da barba, lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. 5. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-lo, porque estavam muito envergonhados. Então o rei disse: fiquem em Jericó até que torne a crescer a barba, e então vocês voltam. Bem, quando eles perceberam que Davi ficou com muita raiva deles, o que eles fizeram? Versículo 6. Mandaram mensageiros a tomar a soldo 20.000 homens de pé dos sírios de Bet-Reobe, e dos sírios de Zobá 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 de Tobi. Aqui eles estão contratando um exército. Quando a cidade não tinha um exército próprio, eles alugavam ou o exército de soldados mesmo, ou mercenários.
grupo de homens que, por dinheiro, eles guerreavam contra os outros reis. Do versículo 8 a seguir, então nós temos o relato da guerra, e no versículo 18 diz assim: Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também feriu Zobaque, chefe do exército, o qual morreu ali. Vendo, pois, os reis, servos de Hadadezer, que foram vencidos, fizeram paz com Israel e o serviram. E temeram os sírios de ainda socorrer os filhos de Amon. Ou vencia a guerra, ou se tornavam tributários. Então, nós temos mais uma vitória aqui. Do capítulo 11 em diante, a história de Davi irá mudar. Por quê? Ele é um guerreiro, um conquistador, territorialista, Deus é com ele. Até o momento em que ele irá pecar. Então, no capítulo 11, nós temos o relato da história de Batseba. Decorrido um ano no tempo em que os reis costumam sair à guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel que destruíram os filhos de Amon, e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Aqui nós temos aquele relato que Davi vai para o terraço do palácio, vê uma mulher se banhando, se agrada, manda trazer essa mulher ao palácio, coabita com ela e dias depois ela manda dizer que está grávida. E aí Davi pensa e elabora um plano. Manda trazer o marido, Urias. Quando Urias chega, conversam, ele pede relato da guerra e tal, e despede Urias. Porém, ele fica sabendo que Urias não foi para casa. Ele chama Urias de novo, bebem, comem, conversam, e novamente esse homem não vai para casa. Davi pergunta para ele, por que você não foi para casa? E ele diz o seguinte, poderia ir eu para casa, me alegrar com minha esposa, comer, beber, enquanto os meus irmãos morrem na guerra? Jamais eu faria isso. Isso é uma desonra, tanto para os soldados, para a nação, quanto para o rei. Quando Davi percebeu isso, então ele manda uma carta pelo próprio Urias. Isso está no versículo 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por mão de Urias. E dizia o seguinte, coloca Urias na frente da maior força da peleja e deixa-o sozinho para que morra. Versículo 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Porém, o que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Capítulo 12. Aqui o profeta Natã vai até Davi e conta uma parábola, o que era muito comum para os judeus. Ele conta que um homem rico tinha rebanhos e um homem pobre tinha uma cordeirinha. Vindo uma visita na casa do homem rico, ele sacrificou a cordeirinha da família. Davi ficou muito irado e diz assim, digno de morte é esse homem. O profeta olha para ele e diz, esse homem é você. Bem, por causa do pecado de Davi, irá desencadear uma série de fatores desagradáveis na família e na nação. Davi reconheceu seu pecado? Sim. Se humilhou? Sim. Pediu perdão? Sim. Deus o perdoou? Sim. Mas as consequências não são retiradas. Olha o que diz o versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu por mulher. 12. Tu o fizestes em oculto, mas eu farei isso perante todo o Israel. A partir do versículo 15 ao 25, nós temos então o relato da morte do primeiro filho de Batseba com Davi, que é o resultado desse pecado de adultério. Do 26 ao 31, tem um relato interessante, quando Joabe conquista a cidade de Rabá e ele pede que Davi vá agora com os soldados para que não ficasse a fama sobre Joabe, mas sobre Davi. Capítulo 13, nós temos outro fato desagradável, o incesto de Aminon.
Aminon é meio-irmão de Tamar. São todos filhos de Davi por parte de pai. Ele se apaixona por sua irmã e diz assim: angustiou-se Aminon por Tamar. 3. Tinha Aminon um amigo cujo nome era Jonadab. Jonadab perguntou para Aminon: por que você está triste? Você não come? O que está acontecendo? E ele disse: eu estou apaixonado por Tamar. E aí esse rapaz dá uma ideia. Faz de conta que você está doente, peça para que a tua irmã venha te cuidar. E aí você acaba tendo relações com ela. E ele fez isso. Mas ele pediu para o rei. Depois que ele fez isso, a Bíblia diz que ele desprezou Tamar. Ele sentiu aversão por ela. Ela então rasga suas vestes, tira aquela roupa colorida que as virgens usavam, joga a terra sobre sua cabeça e sai lamentando. O seu irmão Absalão pergunta para ela o que aconteceu. Ela conta. Absalão passa a cuidar de Tamar. Mas ele elabora um plano para se vingar. E isso está a partir do versículo 23. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. O rei não foi. A tosquia era uma festa tradicional e comum. Nesse dia, eles comiam, eles bebiam, trabalhavam, enfim. Quando Aminon estava distraído, bebendo, conversando, versículo 29, os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou no seu mulo e fugiram. Versículo 34, Absalão fugiu. Versículo 37, fugiu e se foi a Talmai. Versículo 38, ficou ali por 3 anos. No capítulo 14, então, depois de 3 anos, Joabe e os servos percebem que Davi está com saudade de Absalão. E eles elaboram um plano, enviam uma mulher para que conte uma história, para que o coração de Davi se comova e traga Absalão de volta. Versículo 21. Então o rei disse a Joabe: atendi o teu pedido, vai e traz o jovem Absalão. 23. Levantou-se Joabe, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. 24. Tornou Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. Nós temos um retorno, mas não exatamente uma reconciliação. Do 25 ao 27, tem as características de Absalão. Aqui diz o seguinte: não havia, porém, em todo Israel, homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta ao pé, do alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, seu peso era de 200 ciclos, e isso se fazia no fim de cada ano. Depois de certo tempo, Absalão fica entediado e ele usa uma estratégia também para que o rei possa atendê-lo. Então ele vai até o rei e no versículo 33 diz assim: chamou o rei Absalão, este se lhe apresentou, inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei e o rei beijou a Absalão. Aqui nós já percebemos uma reconciliação. Porém, no capítulo 15, olha o que Absalão faz. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. O que ele faz aqui? Ele vai para a porta da cidade, onde era comum as pessoas se reunir, inclusive para discutir ideias e resolver assuntos. Essas pessoas vinham até ali, os assuntos que não eram resolvidos pelos anciãos eram levados ao rei, e Absalão fica ali na porta da cidade e ele começa a persuadir o povo. Ele começa a dar atenção. Quando as pessoas iam beijar, ele tratava as pessoas de maneira atenciosa, carinhosa, porém com um coração astuto. No versículo 7 diz assim: ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: me deixa ir a Hebrom para cumprir o voto que eu fiz ao Senhor. Ele é liberado, mas não para cumprir um voto. Ele vai lá para se declarar rei. No versículo 10 diz: enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo:
Quando ouvir o som de trombeta, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na simplicidade porque não sabiam do que ele pretendia. 16. Saiu o rei com todos de sua casa. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidar de sua casa. Quando Davi soube que ele proclamara-se rei, que provocou essa rebelião, Davi foge com suas mulheres, filhos, servos, soldados. Quem ele deixa na casa? 10 concubinas para cuidar a casa. A partir do versículo 24 diz assim: Eis que Abiatar subiu, com ele Zadok, e todos os levitas que levavam a arca da aliança puseram a arca, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: Torna a levar a arca de Deus à cidade. Davi mandou que deixasse então a arca em Jerusalém. 29. Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém e lá ficaram. Versículo 37. Uzai, amigo de Davi, veio para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém. Aí aqui no capítulo 16 nós temos também um relato de que Ziba foi ao encontro de Davi, lhe deu uma certa assistência e tal, e Mefibosete não aparece na história. Vamos compreender depois o porquê. A partir do versículo 5, aparece um homem chamado Simei, que na fuga de Davi ele vai amaldiçoando e jogando pedras em Davi e no povo que estava com ele. A partir então do versículo 15 ao 19, Absalão confronta Uzai e diz assim: Você não é amigo do rei? Por que você está aqui? E Uzai, instruído pelo rei, disse o seguinte: Não, você é o rei agora, então eu estarei aqui para servi-lo. Na verdade, Uzai estava ali para passar as informações para Davi. Do versículo 20 ao 23, Absalão, olha só, então disse Absalão a Aitofel: Dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Aitofel disse: Coabita com as concubinas de teu pai, porque isso era uma desonra ao rei, ao homem, enfim. Fizeram uma tenda de forma que todos podiam ver, e Absalão teve relações sexuais com as concubinas, aquelas 10 mulheres que ficaram para cuidar da casa. Capítulo 17, Absalão chama Aitofel e pede um conselho. E ele diz o seguinte: Deixa eu ir atrás do teu pai com o exército, eles estão cansados e nós os mataremos. Estou resumindo. Aí Absalão chama Uzai. Uzai estava do lado de Davi. Olha o que Uzai disse, versículo 7. O conselho que deu Aitofel dessa vez não é bom. Conheces o teu pai, seus homens, sabe que são valentes, estão enfurecidos como a ursa no campo. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Aí Uzai diz assim: Deixa eu conseguir um exército, nós vamos, guerreamos e tomamos o trono. 14. Então disseram Absalão a todos os homens de Israel: Melhor é o conselho de Uzai do que Aitofel. 15. Disse Uzai a Zadok e a Abiatar sacerdotes: Assim aconselhou Aitofel e Absalão aos anciãos de Israel, porém assim aconselhei eu. 16. Manda avisar depressa o rei Davi, dizendo: Não passe essa noite nos vales do deserto, mas passa sem demora do outro lado, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Então é uma estratégia que eles usam para defender Davi e lhe passar as informações. É enviado, então, os moços para dar a mensagem, e no versículo 18 diz que um moço viu e avisou Absalão que os mensageiros estavam indo. Aí aqui acontece um episódio, versículo 20. Chegando os servos de Absalão, a mulher, perguntaram: Onde estão Aimás e Jonatas? E ela respondeu: Já passaram o val das águas. Porém, eles estavam escondidos num poço que ela tapou, colocou algumas coisas em cima e sementes para dar a impressão de que estava fechado há muito tempo. Quando os moços de Absalão voltam para a cidade, esses dois saem do poço
e conseguem levar a mensagem para Davi. Aí no versículo 23 tem um relato do suicídio de Aitofel. Quando ele percebeu que o rei não seguiu o seu conselho, ele acaba entrando em desespero e acaba cometendo suicídio. No versículo 27 para frente, então, nós temos a vitória do exército de Davi sobre Absalão. Então, os dois exércitos se confrontaram e, lógico, que os homens de Davi venceram. Bem, versículo 6. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Só que Davi disse para os 3 comandantes o seguinte: tratem com brandura o servo Absalão. Absalão criou um motim, a revolta e a guerra, mas é filho do rei, e Davi não quer que ele seja maltratado. A partir então do versículo 9, nós temos o relato da morte dele. Como Absalão tinha um cabelo comprido, ele entrou no bosque e ele ficou suspenso em um carvalho. O mulo que ele estava montado, o animal foi e ele ficou preso. Vem um moço correndo e conta para Joabe o que aconteceu. Aí no versículo 14 diz assim, a parte B: tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Quem fez isso? Joabe. 15. Cercaram-no 10 jovens que levavam as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. 17. Levaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras. O versículo 18 tem algo interessante. Ora, Absalão, quando estava vivo, levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome, e deu seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama o monumento de Absalão. Do versículo 19 em diante, Davi chora amargamente quando ele sabe que o seu filho está morto. Ele chora, ele pranteia, e o povo fica constrangido, porque é filho, mas é inimigo. Então, no capítulo 19, Joabe chama severamente a atenção de Davi por causa da sua atitude. Olha o que ele diz no versículo 5. Então Joabe entrou na casa do rei e disse: hoje envergonhaste a face dos teus servos, que livraram a tua vida, vida dos teus filhos, das tuas mulheres, das tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem, aborrecendo os que te amam. Porque hoje deu a entender que nada valem para você os príncipes e servos, porque entendo agora que se Absalão vivesse e nós morrêssemos, você estaria bem, você estaria contente. Aí ele diz o seguinte: se levanta e vai e fala com esse povo. Versículo 8. Então o rei se levantou, se assentou à porta, e o fizeram saber ao povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Bem, a partir do versículo 11, então, nós temos o relato da volta de Davi para Jerusalém. Do versículo 16 ao 21, quem aparece? Simei, aquele que foi apedrejando e a amaldiçoando. Agora ele vem e pede perdão, e Davi jura para ele dizendo que não o mataria. A partir do versículo 24, então, temos o relato do encontro de Davi com Mefibosete. E Davi pergunta para Mefibosete: por que você não foi comigo? Porque Ziba havia mentido. Aí Mefibosete conta a história para Davi, e Davi, na ira, já tinha tirado as terras de Mefibosete e dado a Ziba. E olha o que Mefibosete responde para Davi, no versículo 30. Fique ele muito embora contudo, pois já voltou o rei meu senhor em paz à sua casa. A partir do versículo 31, aparece também um homem na Bíblia chamado Barzilai. Versículo 32, era Barzilai muito velho de idade, tinha 80 anos, e ele sustentara o rei quando estava em Manaim, porque era um homem muito rico. Capítulo 20. Aqui nós temos novamente a sedição, a revolta,
que foi liderada por um homem chamado Seba. Novamente, Joabe persegue esse homem, e a partir do versículo 19 ao 22, nós temos a execução de Seba. Olha o que Joabe está fazendo. Eles estão tentando invadir a cidade, e uma mulher vai até o muro e diz assim: por que você está tentando destruir a cidade? Joabe relata e ela diz o seguinte: se o problema é esse, nós vamos te dar a cabeça de Seba e resolve o problema. Versículo 22. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e lançaram a Joabe. Então tocou ele a trombeta, e se retiraram da cidade, cada um para a sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. A partir do capítulo 21, então, nós temos aquele relato dos gibeonitas. Lembra daquele povo que no tempo de Josué, lá no deserto, eles vieram com roupa velha, pão velho, e mentiram que eram de uma cidade muito distante e fizeram uma aliança com Josué. E, passados os anos, Saul perseguiu e matou muitos deles. Passa mais um tempo. Agora, na época de Davi, diz assim: houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor respondeu: a culpa de sangue sobre Saul e sua casa, porque ele matou os gibeonitas. E eles não podiam ser mortos por causa do pacto que fizeram entre os povos, independente se Josué foi enganado ou não. Conversaram com os gibeonitas e eles pediram 7 descendentes de Saul para enforcar. Versículo 8. Tomou o rei os 2 filhos de Rispa e também os 5 filhos de Merabe. Aí aqui acontece aquele episódio que Rispa acampou-se perto dos corpos e não permitiu que nem um carniceiro, nem um animal viesse para se alimentar dos corpos. Versículo 13. Depois que Davi soube, transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas e ajuntaram também os ossos dos enforcados, enterrando na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. A partir do versículo 15, nós temos os gigantes mortos pelos homens de Davi. Perceba, não era só Davi que era um grande guerreiro. Os seus homens também eram valentes e enfrentaram gigantes. Capítulo 22. Aí nós temos o cântico de Davi pelas bênçãos e pelas vitórias. Capítulo 23, nós temos as últimas palavras de Davi, que também ele faz em forma de poesia. A partir do versículo 8, continua falando o nome dos valentes de Davi e a maneira com que mataram muitos homens, inclusive gigantes. Capítulo 24. O levantamento do censo. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: vai e levanta o censo de Israel e de Judá. Versículo 8. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá 500.000. 10. Sentiu Davi bater o coração depois de haver recenseado o povo e disse ao Senhor: pequei. Peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi loucamente. Eles não ganhavam as guerras pelo tanto de homens que tinham. Eles ganhavam porque Deus era com eles. 11. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade. E esse disse para Davi: 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas. Primeiro, queres 7 anos de fome que venham à terra? Segundo, por 3 meses fugir dos inimigos? Terceiro, ou que haja peste na terra por 3 dias? Então Davi disse a Gade: caiamos nas mãos do Senhor, porque ele tem mais misericórdia do que os homens. 15. Então enviou o Senhor a peste em Israel. Desde a manhã
até o tempo que determinou, e de Dan a Berseba morreram 70.000 homens do povo. Versículo 16. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi o anjo que feria ao povo, falou ao Senhor: eu pequei, eu procedi perversamente. Porém, esse povo que fez, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia, veio Gade ter com Davi e disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Por isso que Davi vai e compra essa eira. Ele, inclusive, iria ganhar esse lugar, mas Davi disse: não, eu não posso pegar algo para erigir um altar ao Senhor sem que eu pague por isso. 24. O rei disse a Araúna: não, eu comprarei pelo devido preço, porque não posso oferecer ao Senhor Deus holocaustos que não custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Agora vamos a 1 Reis, capítulo 1. A velhice de Davi. Davi já estava bem doente, acamado. Trouxeram uma moça bela, virgem, que ficou ali trabalhando e cuidando do rei. Isso é totalmente cultural. A partir do versículo 5. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. A partir do versículo 11, disse Natã a Batseba, mãe de Salomão: não ouvisse que Adonia reina e Davi não sabe? Vem e permite que eu te dê um conselho. Aí ele diz para ela assim: vai até a presença do rei e fala para o rei, porque Davi havia prometido para Batseba que Salomão reinaria em seu lugar. E ela vai, ela entra e conta para o rei tudo o que está acontecendo, e ela pede para o rei: o Senhor prometeu para mim que meu filho reinaria. Quando ela sai, o profeta entra e fala a mesma coisa, porque eles haviam combinado. Versículo 32. Disse o rei a Davi: chame a Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. Então se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei: tomai convosco os servos do Senhor e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, levem-o a Gion. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Subireis até ele e virá e assentará-se no meu trono, assentar-se-á no meu trono, pois ele reinará em meu lugar, porque ordenei que ele seja príncipe sobre Israel e Judá. 39. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu Salomão. E tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão. 40. Subiu todo o povo tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que com seu clamor parecia fender-se a terra. Capítulo 2. Davi dá instruções a Salomão e morre. Versículo 2. Ele diz para Salomão: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Tenha coragem e seja homem. Aí no versículo 6 a seguir, do 5 em diante, ele passa para Salomão algumas pessoas que o prejudicaram e pede que Salomão tome atitude contra essas pessoas. E no versículo 10 diz assim: Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o reino se fortificou sobremaneira. Continuamos com o rei Salomão. Deus te abençoe.